Olá pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Uma vez mais estamos aqui na EBD Online. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as vossas famílias e que vocês estejam encontrando com saúde. Hoje nós estamos aqui começando uma nova lição. Em inglês se chama Forever Changed, para sempre mudado, né? E nós iremos falar sobre a vida de um homem bem conhecido, um homem que Deus fez uma mudança bem, vamos falar assim, radical na vida dele. Foi uma mudança que surpreendeu a muitos. E essa história, ela está sendo contada pelo um doutor, pelo médico chamado Lucas, o qual escreveu também o Evangelho de Lucas, e ele também escreveu Atos dos Apóstolos. E ele deixa essa história aqui desse homem chamado Saulo, conhecido também por Paulo. E nós vamos ver então se o nome dele realmente mudou ou a vida dele mudou. Bom, está lá em Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ler todos os versos, os versículos, porque vai do 1 até o 22. Você pode ler em casa. Mas eu só vou dar início aqui no 9. E talvez eu vá ler o 4 e o 5. Tá? Que fala o seguinte, Atos dos Apóstolos 9 e 1 fala o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, vou ler o 2, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E lá no 4 fala bem assim: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O 5, ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O 6, agora levanta-te e entra a cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Primeiro nós vamos saber quem que era Saulo. Saulo era uma pessoa bem, vamos dizer, bem conhecida, uma pessoa muito importante entre os judeus. A Bíblia diz que ele era fariseu, ele estudava com o melhor professor de Jerusalém, ele estudava em Jerusalém, morava em Jerusalém. Ele era uma pessoa não bem conceituada, ele fazia parte de um sinédrio, que esse sinédrio era, vamos dizer assim, que era a Suprema Corte dos judeus daquela época. Então era um homem muito importante. Era um fariseu, e o fariseu ele conhecia muito bem as escrituras. O fariseu ele interpretava as escrituras, então ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Ele era, vamos dizer assim, como se fosse um doutor no Velho Testamento. Ele entendia muito bem as escrituras. E não somente isso, Paulo, então, por ele ser bem reconhecido, Paulo, por ele ser uma autoridade, tinha uma coisa que ele não gostava, era dos cristãos, dos seguidores de Jesus. E ele não gostava deles, porque ele achava que o que eles estavam fazendo era totalmente contrário àquilo que eles mesmos pregavam, né? Aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles aprendiam no Velho Testamento, e para eles aquilo ali era um absurdo. Está falando que Jesus é o Salvador, em outras palavras, né, que Jesus era o Messias que havia de vir. E Paulo não aceitava isso. Para eles era uma blasfêmia, para eles era um absurdo aquilo que eles estavam ouvindo. Para eles aquilo ali que estava acontecendo era uma seita, era uma distorção da Bíblia. Então o que Paulo fez? Paulo ele foi então aos sumos sacerdotes e pediu cartas para irem para as cidades, e ele já fazia isso em Jerusalém. Ele começou a perseguir os cristãos. Ele começou então a perseguir os discípulos de Jesus. E ele começa aquela perseguição, e não apenas em Jerusalém, só em Jerusalém, ele arrastando pessoas, levando pessoas presas. Ele então vai ao sumo sacerdote e pede cartas então para que ele pudesse ir para outras cidades, para outras sinagogas, a fim de que se encontrassem essas pessoas, esses cristãos, discípulos de Jesus, ele também pudesse trazer para Jerusalém para ser preso. E quando ele estava indo, eu creio que você já escutou essa mensagem, você já conhece essa história, quando ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, juntamente com
quero crer, com alguns guardas ali, estava indo para a cidade de Damasco para trazer eles presos. E na ida para Damasco, a Bíblia diz que ele teve uma experiência. Olha só, no versículo 3 fala: se aproximando-se de Damasco na viagem, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele estava indo para lá para fazer aquele trabalho que ele já estava fazendo, de perseguir os cristãos. E ele era, assim, para os cristãos, vamos dizer assim, numa palavra que todos nós... ele era um terror. Para os cristãos, para os seguidores, para os discípulos de Jesus, aquele homem era um terror. Que quando eles vinham, eles sabiam: alguém vai ser preso aqui. Eles tinham que fugir, eles tinham que talvez se esconder. E quando ele estava indo então para Damasco, Jesus aparece para ele. Só que ele nunca tinha visto Jesus, ou ouvia falar de Jesus, sim. Ele não gostava das pessoas que seguiam esse Jesus. E quando ele estava indo para lá, então ele teve essa experiência. Ele caindo do cavalo, caindo por terra, né? Vamos dizer que ele estava no cavalo, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, você não está perseguindo somente os meus discípulos, você está me perseguindo. Você está tentando fazer parar a obra que eu comecei. Você está me perseguindo. E ele disse: quem é, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra a cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, o que acontece? Quando Paulo teve aquela experiência, quando ele caiu por terra, ele olha então aquela luz e escuta aquela voz, escuta Jesus, o próprio Jesus falando com ele. E a Bíblia diz que ele fica cego, ele não consegue ver agora. Então agora ele tem que ser encaminhado pelos braços até a cidade. E Jesus já falou para ele: olha, vai, levanta e vai à cidade, entra a cidade, e lá te será dito o que você tem que fazer. E na história Deus fala assim que ele ia encontrar um homem chamado Ananias. E Ananias iria orar por ele, Ananias iria falar com ele, Ananias ia orar por ele para que ele viesse restaurar a visão. E Ananias, então, Deus ia usar Ananias para direcionar Paulo. E isso tudo aconteceu, ele foi para a cidade de Damasco. Só que quando Deus também falou com Ananias, é interessante que o medo que essas pessoas tinham de Paulo... Vamos parar aqui um pouquinho. Saulo, Paulo, Saulo, Paulo. Será que Deus mudou o nome realmente de Saulo para Paulo? Não. A verdade é que Paulo ele tinha dois nomes, né? Saulo era um nome em hebraico, era um nome que ele tinha recebido dos pais dele, porque ele era judeu, um nome que ele recebeu em hebraico, Saulo. E o nome Paulo, porque Paulo também tinha a cidadania romana, então o nome dele no latim era Paulo. Então ele era uma pessoa que tinha dois nomes. Não quer dizer que Deus mudou de Saulo para Paulo, não. Ele tinha dois nomes por causa disso. Um nome era um nome em hebraico e o outro nome era um nome em latim. Paulo, nome em latim, porque ele era um cidadão romano, e Saulo em hebraico. Ok. Então, quando Paulo chega então até Damasco, Deus fala com Ananias, Deus fala para Ananias: é isso que está acontecendo, este homem está vindo para cá, e esse homem, o Saulo, está vindo para cá. E Ananias ficou assim, tipo assim, Ananias quis agora aconselhar Deus: Deus, você sabe quem é esse homem? Esse homem aqui é o terror. Esse homem aqui, nós escutamos dele, o que ele faz, ele persegue os cristãos, ele é o terror. Era como se Deus não soubesse o que ele estava fazendo. Daí Deus falou bem assim: não, Ananias, fique tranquilo, porque esse homem aí vai ser usado por mim, vai ser um vaso, ele é um vaso escolhido, ele vai ser usado por mim para levar a palavra aos gentios, que somos nós recebemos a palavra, então, através da pregação do Evangelho de Paulo,
a palavra veio para nós, saiu então somente dos judeus e veio para os gentios. Para nós também recebemos a palavra de Deus graças à vida de Paulo. E Paulo então, é interessante que Paulo, quando ele chega lá em Damasco, ele tem uma experiência tão grande com Jesus, quando ele está ali no caminho, ele tem uma experiência tão grande com Jesus que a vida dele mudou instantaneamente. A vida dele mudou de uma hora para outra. Mudou. Então é sinal de que quando uma pessoa tem realmente uma experiência com Jesus, a vida tem que ser transformada por inteiro. E a vida de Paulo foi transformada. Um homem que perseguia os cristãos, um homem que detestava escutar aquilo ali. Não, os discípulos de Jesus estão aqui, os discípulos de Jesus estão anunciando a Jesus. Ele detestava isso. Agora, olha só, lá no verso, depois de ele ter essa experiência com ele, depois de Ananias chegar e Ananias entender também que ele era um vaso escolhido por Deus, ele chega e Ananias faz tudo aquilo que Deus pede para ele fazer, ora por ele, conversa com ele, direciona ele. E lá no verso 20, olha o que fala, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Uma hora ele estava indo lá para perseguir, uma hora ele estava indo lá para trazer as pessoas que estavam no caminho, né, que ele chamava de as pessoas do caminho. Uma hora eles estavam indo lá para prender essas pessoas, esses discípulos de Jesus. E outra hora ele está agora pregando nas sinagogas acerca de Jesus. Acerca de Jesus. E o 21 fala assim, todos os que ouviam estavam espantados e diziam, não é este a quem em Jerusalém perseguia e que invocavam esse nome para que não era esse aí que fazia o terror lá em Jerusalém? Não era esse aí que prendia as pessoas? Olha que eles estavam espantados por causa daquilo que Deus fez na vida desse homem, ao mesmo tempo com medo, mas espantado, como que esse homem pode ter mudado tanto assim? E 22, e Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o ungido, que Jesus era aquele que iria vir trazer a restauração de Israel, que ia vir salvar o mundo do pecado. Olha que transformação. Eu sei que Deus não precisou fazer isso comigo e com você, quando nós aceitamos a Jesus, mas a verdade é que Deus ele transforma a vida das pessoas. A verdade é que Deus ainda continua transformando a vida de pessoas. Deus continua fazendo esses milagres. Esse milagre na vida de Paulo foi praticamente há 2000 anos atrás, mas Jesus ainda continua fazendo milagres, Jesus ainda continua transformando vidas hoje. Essa história de Paulo é uma história linda. Um homem olha quanto que Deus usou esse homem. Deus usou esse homem para pregar o evangelho para os gentios, o mundo, então, fora os judeus, o mundo então pôde ouvir a palavra de Deus, pôde conhecer as boas novas. Esse homem foi o homem que escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foi ele que escreveu. Que experiência maravilhosa que esse homem não teve. Um homem que detestava, vamos dizer assim, Jesus. Um homem que detestava as pessoas que seguiam a Jesus. Tem um encontro com Jesus, teve um encontro maravilhoso com Jesus. Maravilhoso no sentido de ter uma experiência com Jesus. Sofreu ali, né? Ficou cego, mas de ter uma experiência com Jesus. E a vida dele mudou por completo. A vida dele foi transformada. Transformada para sempre. Changed, forever changed. Transformada para sempre. E eu quero lhe perguntar uma coisa, será que a nossa vida está realmente transformada? Será que nós tivemos realmente uma experiência com Deus? E eu estou falando de você, pré-adolescente, se você teve já uma experiência com Deus. Eu não estou falando da experiência que o teu pai teve, que a tua mãe teve, que a tua avó teve. Não, eu estou falando de você. Você já teve uma experiência com Deus e você já viu, já sentiu que a tua vida realmente ela está transformada, ela foi transformada e ela está sendo transformada pelo poder de Jesus Cristo, porque você conheceu esse Jesus, porque um dia você teve esse encontro com Jesus.
É isso que acontece. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, a nossa vida tem que mudar. Não importa quem nós somos. Não importa se a pessoa ela roubou, se a pessoa ela matou, se a pessoa ela pecou muito. Mas se ela teve um encontro realmente com Jesus, a vida dela tem que ser mudada. E Deus transforma. Deus transforma nossas vidas. Bom, adolescente, é isso aí, essa história de Paulo, a transformação que Deus fez na vida dele, e eu quero dizer que Deus continua transformando vidas ainda, tá? Que Deus abençoe vocês e nós nos vemos, se Deus quiser, sexta-feira. Um abraço, Deus abençoe.